Boa noite, família! Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Hoje a gente tem aí muita informação para compartilhar sobre muitos temas. Eu espero que vocês estejam aí com o coração, com a mente e tudo aberto para deixar entrar tanta informação, tanto conhecimento, sem julgamento e com muita expansão da consciência. Que é isso aqui que a gente vai fazer hoje. A gente vai expandir a sua consciência e te jogar muita informação e muito conhecimento. Rafael Hungria. Boa noite, tudo bem, Gabriela? Um prazer estar aqui no seu canal para a gente bater um papo. Muitas informações, muito conhecimento. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço também, Rafa, por você aceitar e por você somar aqui mais informação e conhecimento. A casa é sua. Fica à vontade. Podemos iniciar então com um assunto que todos estão se questionando, né? Sobre o que é Dáquila. Parece que muitos aí na Europa, você está na Espanha, né? E muitos estão querendo saber as novidades, né? O que é Dáquila, o que são essas pesquisas que vêm acontecendo aqui no Brasil, não é isso? Qual é a terra desconhecida da Amazônia, né? Acho que muita gente tem essa dúvida de falar assim, o que tem na Amazônia? Porque todo mundo já sabe que tem algo ali. Sim, antigas civilizações povoaram a Terra. Todos nós sabemos disso, existem evidências no mundo inteiro de antigas construções, povos, mas a história convencional que a gente aprende aí na academia ou na ciência comum, mesmo na arqueologia imposta a nós, na verdade sabemos que é uma mentira, né? Que foi tudo uma grande manipulação para esconder a verdadeira história. Eles não tinham como abafar essas grandes construções do passado, porque elas estavam à mostra aí em antigos povos, principalmente no Oriente, aqui na América do Sul. Mas agora a gente sabe que essas antigas civilizações que eles deixaram as evidências vazarem aí, né, na história, na verdade faziam parte de uma grande civilização que povoou toda a Terra. Era uma única civilização, que nós sabemos que ela surgiu há milhões de anos aqui na América do Sul, na região da Amazônia brasileira hoje. Só que grande parte dessa cidade, dessa antiga civilização, que aqui na Amazônia era o centro, ela foi submersa pelas águas, depois por grandes inundações de lama, de terra, e a floresta cresceu em cima. Podemos dizer aí que já são muitos metros, né, soterradas, a grande capital dessa antiga civilização. Porque, de certa forma, a Amazônia é uma bacia e ela foi completamente coberta no último grande dilúvio que ocorreu, assim como outros cataclismos do passado, fez com que toda a região da Amazônica, a bacia amazônica, fosse coberta pelas águas, depois pela floresta e os sedimentos, enfim, são milhares e milhares de anos que isso aconteceu. E agora descobrimos a localização dessa antiga cidade que estava perdida e agora não está mais perdida, né? E Dáquila, o grupo de pesquisadores aqui no Brasil, conseguiu revelar parte dessa cidade no ano passado. Todos ficaram sabendo aí das quadras, né, de Ratanabá, que é o nome dessa antiga civilização, como eu disse, que povoou toda a Terra. Nós apresentamos aí algumas filmagens de um sobrevoo numa região da Amazônia, onde existem várias quadras na floresta, quadrados mesmo, né? Gigantes. E que isso está sendo abafado, essas informações não estão sendo aceitas pela arqueologia, pelos acadêmicos aqui do Brasil, e muitos estão querendo colocar como fake news, né? Como mentira, enfim, como sempre fizeram com todas as informações de Dáquila, na verdade. Porque essa revelação de Ratanabá é uma das mais recentes, né? Já tivemos várias outras pesquisas e informações que recebemos também. Estamos passando já há mais de 30 anos para a humanidade.
Mas aqui no Brasil, sabe como é que são as coisas, né? Ninguém dá crédito para nada, tudo é visto como brincadeira, piada, tá complicado. Mas acreditamos que isso vai mudar. Em breve as pessoas vão tomar consciência, né, desse legado que está sendo deixado. Então, essa antiga civilização, ela existiu em todo o mundo e além deste mundo também, onde nós estamos, porque nós não conhecemos o mundo em que vivemos, na verdade. É outra mentira que colocaram para nós. E Ratanabá, ou a conhecida Eldorado para os europeus que vinham explorar Ratanabá no passado aqui na América do Sul, por isso que os espanhóis, portugueses, holandeses vieram para cá, né? Tentando encontrar essa antiga civilização, principalmente os templários, porque eles sabiam o que existia aqui na Amazônia. E depois outros grupos vieram, né? Mas não vem muito ao caso. E agora isso está sendo revelado. Todo aquele mito das cidades perdidas está sendo, de fato, descortinado aí e desmistificado para a maioria das pessoas que acharam que isso era uma historinha do passado, né? Então, as antigas civilizações aqui da América do Sul, maias, incas, astecas, toltecas, enfim, todos os grandes povos e culturas eram remanescentes de Ratanabá e da primeira civilização, o primeiro povo que esteve aqui na Terra, conhecido como os Murius. Podemos dizer que foi a primeira grande raça humana aqui na Terra, e eles chegaram de fora e, de certa forma, construíram essas bases, essas cidades em pedras aqui nesse mundo. Depois essas localizações foram ocupadas por outros grupos, outras raças, outros seres humanos, que no decorrer da história foram evoluindo aqui na Terra também. São milhões de anos essa história, né? Então tem muita coisa ainda para ser revelada, mas só essas revelações iniciais de Ratanabá já está causando aí um rebuliço, né? Então tem muita coisa para acontecer. Então, explica um pouquinho aí para o pessoal que não entende, que é a maioria, o que é Ratanabá. Ratanabá, essa palavra vem de uma antiga civilização, os Murius, como eu expliquei agora, significa dos reinos para o mundo, no idioma Irdim, que foi o primeiro idioma da Terra. Segundo nós identificamos, né, nas pesquisas que realizamos, nós encontramos evidências aqui na América do Sul da presença dessa antiga civilização, os Murius. E depois estamos ainda identificando, né, os remanescentes e as ramificações que se espalharam no mundo todo. Então, Ratanabá foi a primeira cidade da Terra. Podemos dizer que foi a primeira grande civilização do mundo. E de Ratanabá, aqui na Amazônia, surgiu todas as outras civilizações na Terra. Porque onde a gente encontra construções antigas em pedra, inclusive na Europa, são muitas construções que eram dos Murius, eram de Ratanabá, que era uma civilização mundial e que foram depois tomadas por outros povos. Quando a gente vê, por exemplo, Portugal, Espanha, os castelos, as fortificações, todas essas construções em pedra, não só pirâmides, não. No mundo inteiro, principalmente aqueles fortes que têm o formato de estrela, os Star Forts. Portugal tem um monte. Acredito que na Espanha tem alguns também, na Europa, Holanda. Enfim, esses fortes eram bases de Ratanabá. Então, todas as construções em pedra que foram reformadas também, inclusive viraram templos, igrejas, hoje em dia, eram antigas bases dos Murius. E todas elas, nós vamos identificar túneis subterrâneos, conectando todas essas bases. São cheios de túneis. Inclusive, haviam pontes que conectavam os continentes, Europa, América do Sul, América do Norte, enfim, várias conexões. Depois que as águas subiram, né, depois do grande dilúvio, isso ficou submerso. Inclusive, tem cidades submersas nos oceanos também, que eram parte desse complexo da conexão de Ratanabá. Mas podemos entender Ratanabá como a capital do mundo antigo, a primeira civilização. Isso foi muito antes de Lemúria, Atlântida, inclusive Lemúria, o termo Múria ou Mu, que era o continente perdido de Mu, que muitos falam, né, das pesquisas antigas, tem a ver com os Murius. Inclusive a palavra Murius, fomos pesquisar,
a origem etnológica dela, nós vamos encontrar a conexão com construções, muralhas, muro, muril. Inclusive, tem até um nome em espanhol que vem, né, daí da região da Espanha, Murilo, e significa os descendentes dos murios, né, os antigos murios. Mas isso não tem registro. Esse conhecimento e essas informações nós descobrimos aqui na Amazônia, aqui no Brasil, diante das pesquisas de Dáquila. Então, Ratanabá, resumindo, é essa primeira grande civilização que foi perdida na história. Ninguém sabia que existia, mas nós estamos identificando a presença dessa cidade aqui no Brasil, na Amazônia, e que foi soterrada no último grande dilúvio. Nós vamos revelar ao mundo essas construções, com certeza, e já estamos apresentando parte dela, né? Ô, Rafa, e você acredita ou tem constância que existe uma arca aí muito importante, guardada ou escondida na Amazônia? Sim, nós tivemos confirmações que existem não só arcas, mas tecnologias também que foram deixadas aqui. Grandes vimanas, naves, outras tecnologias, mas inclusive grandes bibliotecas em pedra que existem soterradas aqui. Tem muita coisa, pirâmides, enfim. Quando nós escutamos ou lemos, né, as antigas histórias ligadas à Arca da Aliança, ou também da Arca de Noé, que era aquela tecnologia que não era nem terrestre, era uma tecnologia diferente, que foi passada para a humanidade, nós vamos encontrar resquícios dessas arcas aqui também, em Ratanabá. Elas estão aqui, né? Assim como outras tecnologias. Essa civilização dos Murios era muito evoluída, tecnologicamente, consciencialmente também, e foram os primeiros habitantes, né? Eles que visitaram a Terra e construíram as primeiras bases aqui. Porque quando eles chegaram na Terra, eles encontraram e mapearam a malha magnética e os vórtices de energia em todo o mundo. Então, nesses vórtices mais fortes, eles construíram essas bases em pedra, que eram locais que, de certa forma, seriam utilizados para que, no futuro, a humanidade terrestre, os seres que aqui iriam habitar, tivessem a possibilidade, inclusive, de estar em contato com seres de outras realidades, né? Inclusive com Deus. Então, todas as civilizações antigas que tinham contato com extraterrestres, com Deus, com os anjos, estavam sempre nesses locais. Pode perceber que esses pontos eram os vórtices eletromagnéticos que tinham a possibilidade de favorecer essa interação interdimensional. E os Murios construíram essas bases e depois de muito tempo, outro grupo chegou aqui depois dos Murios. E esse grupo foram as mulheres amazonas, conhecidas como as antigas guerreiras amazonas. Elas vieram de Ofiucos, assim como os Murios, que têm conexão com a constelação de Ofiucos, o Serpentário. E de lá elas trouxeram, assim como os Murios, todo o conhecimento para ativar essas bases. Digamos que a frequência e a energia das Amazonas conectou todas essas construções com uma energia dimensional que precisaria ativar essa frequência, inclusive para preparar a chegada de outros seres e outros grupos humanos no futuro. E as Amazonas ficaram aqui durante milhares e milhares de anos, assim como os Murios deixaram seus descendentes, e hoje nós temos diversas raças na Terra, porque durante milhões de anos nós fomos visitados aqui, nós não, né? Nós nem estávamos aqui, mas a Terra foi visitada por antigos grupos que vinham de outros lugares para cá. Quando eu digo outros lugares, não estou me referindo aos ETs vindo de nave, os alienígenas chegando aqui de outros planetas. Estou me referindo, inclusive, a seres humanos de outras raças humanas, diferentes de nós, mas que vivem em outras terras. Ou melhor, em outros mundos paralelos. E eles visitaram, exploraram e conquistaram essa terra, esse mundo, essa região onde nós estamos. Nossa, mas o que você está falando? Está querendo dizer então que a Terra não é o que a gente pensa?
Exatamente. Vamos falar disso depois também. A gente está envolto numa grande ilusão. Isso todas as culturas antigas diziam, né? E, na verdade, todas as sociedades secretas sabem o que é a Terra onde nós estamos, o que existe aqui e além, e só a gente que está na ignorância ainda, infelizmente, né? Então, depois dos Murios e das Amazonas, chegaram vários grupos, outras raças, como eu disse, e a mais conhecida delas, além de seres de outras realidades que vinham para cá fazer alguns trabalhos, né? O grupo mais conhecido que aqui chegou foi há mais ou menos 450 mil anos atrás, que são ditos aí pelos tradutores, né, dos textos antigos como os Anunnaki. Quem são os Anunnakis? Quem são esses seres, né, gigantes, com crânio alongado, assim como outros que chegaram depois deles, que muitos chamam de extraterrestres? Na verdade, são seres de outros mundos, como eu acabei de falar, e que há milhares de anos já nos visitam aqui, têm conhecimento desse mundo, já estão aqui entre nós há muito tempo. As pessoas estão esperando, né, os extraterrestres chegarem, contato. Gente, eles estão aqui antes de nós. Nós somos os visitantes mais recentes da Terra. Eles são os donos da Terra há milhões de anos já. Todos esses seres que estavam aqui antes de nós. E eles construíram essa Matrix, essa grande mentira, de uma forma que a gente acha que só existe a gente aqui e que estamos num mundo bonitinho, uma bolinha flutuando no espaço. Gente, é uma loucura o que eles impuseram a nós. Nós estamos completamente loucos aqui, vivendo uma vida totalmente mentirosa. Então nós temos que entender, por isso que nós estamos falando dessa antiga civilização de Ratanabá, porque lá na Amazônia existem todos os registros ainda intactos dessas verdades, de todo esse conhecimento, dessas tecnologias antigas, que não foram corrompidas por esses grupos que colonizaram a Terra, como os Anunnaki. Porque esses Anunnaki, eles estão no poder até hoje. Eles foram os conquistadores desse mundo onde nós estamos. E eles criaram seus sistemas de poder, suas nações, seus impérios, seus reinados. E a humanidade nada mais é do que escrava desses grupos. Isso há milhares de anos, tá, gente? Por isso que agora, nesse despertar que as pessoas estão tendo, muitos seres humanos estão despertando e buscando conhecimento, elas estão descobrindo tudo isso. E nós, em Dáquila, tivemos uma oportunidade e um privilégio, como podemos dizer assim, de há mais de 30 anos conseguimos estabelecer uma parceria e um contato direto com raças extraterrestres dimensionais que estão presentes aqui também há milhares e milhares de anos, contatando a humanidade, assim como fizeram no passado, estão fazendo agora. Mas não de forma espiritual, contatos mediúnicos ou canalização. Não, de forma física. Nós estamos conseguindo essa interação direta e estabelecemos uma parceria com eles. São 49 raças e eles nos passaram muitas informações nesses últimos anos que conduziram nossas pesquisas a encontrar esses conhecimentos, essas verdades. Então, Dáquila, o grupo de pesquisadores de Dáquila aqui no Brasil, e já tem muitas pessoas de fora do Brasil também, nós estamos estabelecendo essa parceria inédita para esses tempos, mas que já aconteceu em outras épocas, né? Mais uma vez, para que a gente consiga trazer diretamente a informação, sem nenhum tipo de manipulação por parte de seres humanos, de religiões, de sociedades secretas, enfim. Então, descobrir Ratanabá, descobrir os mistérios antigos, descobrir toda essa manipulação que esses colonizadores da Terra fizeram, abre um leque para a nossa evolução. A gente consegue, de fato, acelerar todo o nosso desenvolvimento aqui na Terra, né, e buscar o conhecimento para uma vida real. É isso que importa. E eu vou tocar num assunto agora que para muita gente aí, para muita gente não daqui, tá? De fora daqui, porque aqui o pessoal já está super antenado. Do ET Bilu, que tem muita gente que leva aí como
uma gozação, que para mim não é gozação. Essas pessoas não têm acesso a certas coisas que nós temos, então por isso eles debocham. Só que aqui ninguém debocha porque todo mundo acredita em tudo isso. Fala um pouco aí sobre o seu primeiro contato aí com o ET Bilu. O que aconteceu, contextualizando toda essa história que eu contei antes, eu descobri o grupo Dáquila há mais ou menos 12, 13 anos, quando eu tive a oportunidade de ir até lá, conhecer esse grupo, conhecer o Urandir, que é o presidente Dáquila, Urandir Fernandes de Oliveira. E algo que me chamou a atenção naquela época foi que eles tinham esse contato, essa parceria. E para mim, que já era um buscador, já estava estudando, participando de vários grupos, já tinha esse chamado, como muitos de nós temos, aquilo chamou muita atenção. Eu falei, gente, mas como assim? Um grupo tendo contato e parceria com extraterrestres de forma física, verbal, direta, e de repente eles apresentam um ser extraterrestre na televisão, num programa de TV, sendo entrevistado por um repórter, filmando ele. Aquilo me deixou em choque, porque eu falei, gente, se isso for falso, né, charlatanismo, mentira, tudo bem, pode até fazer ser motivo de piada, mas espera aí, por que eles foram lá, e não só uma emissora de TV, várias, foram 4 emissoras de televisão, que foram lá atrás do extraterrestre, e todas elas conseguiram filmá-lo, todas elas tiveram várias experiências, e foi uma coisa absurda. Isso foi no ano de 2010. Em 2010, que eu já tinha essa relação com eles, eu falei, eu tenho que ir lá, eu tenho que ver se isso é verdade mesmo, né? A princípio eu estava um pouco cético, mas quando eu cheguei lá e vi o que acontecia, conversando com as pessoas, depois tendo minhas experiências, vendo o que eu vi com meus próprios olhos, tendo a própria vivência, né? Gente, não teve como. Coisa assim, espetacular. Não tem preço o fato de você conseguir estabelecer, né, uma interação direta, porque a gente foi muito enganado, a gente foi manipulado. Eu descobri que eram os mesmos seres que estavam presentes no princípio de todas as histórias reais que deram origem às religiões. São os mesmos seres intervencionistas, né, que chegam aqui para contatar a humanidade. E quando eu percebi que eles estavam vindo mais uma vez, estabelecendo essa parceria, esses contatos, trazendo conhecimento de forma direta, ainda mais aqui no Brasil, eu falei, só posso estar sonhando, não é possível, né? Só que isso foi tão chocante na época que quando um dos seres que ficou conhecido como Bilu, inclusive esse nome foi dado pela mídia, porque eles queriam zombar, fazer piada, colocar esse rótulo do ET Bilu, porque esse ser ele estava se manifestando lá para o grupo já há muitos anos e continua até hoje, sempre presente conosco. Ele se apresentava como Bill, só que o nome dele na verdade é Idbel, quer dizer, a frequência que ele manifesta é essa, né? Não o nome, nome é coisa humana. Mas ele disse que ele é muito conhecido e o nome não importa. Só que se as pessoas queriam chamar ele de Bill ou de Bilu, tudo bem. Ele falou que estava no Brasil, que o brasileiro é alegre, é brincalhão, não teria problema colocar o apelido nele de Bilu, que seria um nome carinhoso, porque ele estava se apresentando com uma personalidade infantil, com uma voz de criança, e as pessoas começaram a associar isso como brincadeira, como algo ridículo, né? Só que, na verdade, é uma coisa simples. Um ser se manifestando como um jovem ali, com uma sabedoria imensa, com um conhecimento absurdo. E se nós formos pesquisar em antigas civilizações e religiões, vários seres se manifestaram como crianças. Inclusive avatares, deuses, enfim. Inclusive o próprio Deus se apresentou como uma criança, um jovem, para Moisés. Então, o que significa isso, né? Por que será que ele decidiu se apresentar como um jovem, uma criança, para interagir com as pessoas? Porque as pessoas tinham muito medo na época. E isso ajudou a ter essa interação. Tanto é que hoje ele não é mais uma criança, ele já está mais adulto, vamos dizer assim. Ele já mudou a personalidade dele para interagir conosco.
Então o Bilu, ele foi motivo de muita piada, de memes na internet, porque as pessoas não entendem, não sabem o que acontece. E a mídia fez o favor de propagar de forma errada, né, essas informações e o que aconteceu lá. E quando eu fui e tive a prova, porque eu estive cara a cara com ele, eu pude vê-lo na minha frente. Depois de muitos treinamentos e experiências que eu tive que foram me conduzindo a esse encontro, eu não tive mais dúvidas. Eu pude vê-lo realmente e percebi a grandiosidade desse trabalho, da presença deles aqui, a importância disso tudo. E de lá para cá, eu decidi realizar esse compromisso em parceria com eles, porque inclusive eu tive indicações por parte deles de abrir o meu canal e de fazer esse trabalho de propagação de informações. Eles disseram: levem os conhecimentos que estamos passando aqui para o mundo. Unifiquem as informações de outros grupos com essas informações que estão chegando agora. Porque muitas peças do quebra-cabeça que estão faltando nas religiões, no esoterismo, nas filosofias, na espiritualidade, na ciência, em todos os setores, nós vamos passar para vocês, para que a humanidade tenha o conhecimento completo que foi roubado dela. O governo oculto não deixou as pessoas terem a informação. Eles esconderam, manipularam, destruíram, né? E não permitiram que a humanidade tivesse acesso, mesmo nas religiões, enfim. Tudo foi muito manipulado. Então agora eles querem trazer de volta o conhecimento, os benefícios, né? As tecnologias, tudo aquilo que vai fazer a humanidade evoluir e ser beneficiada de fato. Porque nós estamos aqui no nosso mundo, não podemos mais continuar vivendo como escravos, né? Do sistema desses Anunnaki, que estão até hoje aqui. E eles estão presentes não para que as pessoas fiquem, nossa, olha lá, vou ter um contato, nossa, olha que interessante, um extraterrestre. Não, eles não estão preocupados com essa questão de aparecer para as pessoas. Eles fizeram isso lá atrás para chamar a atenção, para dar um choque. Não adiantou muito, porque mesmo um extraterrestre aparecendo, vindo de outras dimensões e aparecendo em rede nacional, na mídia, ninguém acreditou. Até hoje as pessoas acham que é mentira, que é piada. Gente, como é que vocês querem então que eles venham para fazer um trabalho com a humanidade se as pessoas estão completamente fechadas, né? E não entendem, não acreditam. Então, eles respeitam o estágio evolutivo da população mundial e sabem que tudo a seu tempo, né? Senão o choque vai ser muito grande. Rafa, porque essa é uma das muitas perguntas que a maioria tem. Ah, então se existe mesmo? Né? Quem não está num grau ainda de entendimento, ou até quem está num grau de entendimento, pergunta assim: nossa, então se existe mesmo, por que eles não fazem logo contato? Por que eles não se apresentam? Né? Seja de qualquer raça, tá? Qualquer raça. Por quê? Responde aí para eles, porque isso é uma das perguntas. Eles sempre se apresentaram. A história da humanidade está repleta de evidências do contato que eles faziam. Agora, por que que hoje eles não estão mais aqui? Porque quando eles vieram, em todas as outras oportunidades, eles foram perseguidos. Inclusive, colocaram na cruz o comandante supremo das 49 raças. O maior extraterrestre que chegou à Terra foi assassinado. Depois ele teve que voltar a viver para mostrar para todo mundo: olha, gente, eu sei que vocês querem, mas eu não morro, tá? Então pode fazer o que quiser, que eu tenho a capacidade de continuar vivo, e é isso que eu vim ensinar a vocês. E mesmo assim ninguém aceitou. Até hoje, né? É muito difícil. E mesmo as pessoas que estão nas religiões duvidam, mesmo com esse contato que ele fez lá atrás, e os grupos que tiveram outros contatos lá atrás também continuam nessa enrolação. Parece que nada muda. A humanidade continua igual. Mudou alguma coisa? Não. Surgiram várias pessoas com certa tendência a uma evolução moral, ética, espiritual, mas assim, o sistema continua de mal a pior.
O mundo vai piorando. Mesmo com pessoas despertando, parece que tudo vai piorando. Por que que eles não vêm, então, para ajudar a humanidade, se mostram logo? Porque não adianta. Primeiro que eles não têm nada a ver com a nossa evolução. O aprendizado é nosso aqui. As experiências e as ações e reações, a responsabilidade sobre estar aqui na Terra é da humanidade. E esses grupos que estão no poder também são parte da humanidade. São seres humanos como nós, só que outras espécies, outras raças, vamos dizer assim. É como se nós falássemos: poxa, vocês vão deixar a gazela, a zebra e animais inferiores na selva serem mortos pelo leão, pelo tigre? Não, é lei da selva. Os mais poderosos sobrevivem e, de certa forma, têm sua hegemonia num sistema de sobrevivência, que aqui na terceira dimensão é assim. Agora, de tempos em tempos, eles vêm para trazer uma instrução, uma orientação, uma ajudinha para nós, né? Para que a gente possa evoluir mais rápido. Mas a gente nega. Todas as vezes viramos as costas para eles. Todas as vezes nós fizemos o favor de manipular tudo isso e negar essa realidade. Então eles já tentaram centenas e milhares de vezes, talvez, interagir, ajudar, participar, mas infelizmente, olha como é que está o mundo hoje. Era para estar bem melhor. Eles não podem interferir também no livre-arbítrio da humanidade. Nós temos escolhas e eles respeitam essas escolhas. Quantas pessoas estão pedindo ajuda ou uma intervenção real? Pouquíssimas. Então precisa acontecer um movimento por parte daqueles que estão aqui na Terra, já encarnados, já despertos, para que aumente esse despertar, essa massa crítica de pessoas, para que eles possam interagir através desses grupos para ajudar a humanidade. Aí tudo bem, porque aí existe o cavalo de Troia, que já está presente aqui, e eles vão vir através disso. Eles não podem interferir diretamente, a não ser que algo vá acontecer que vai prejudicar toda a humanidade, como uma grande guerra, algo assim, eles interferem sempre para impedir algo pior, né? Mas por que que eles não aparecem? Por que que eles não estão aí? Na verdade, já estão aí aparecendo para todo mundo. Quem tem olhos que veja. Toda noite eu vejo as naves passando no céu. Todos os meses eu tenho, né, nossas interações lá, a gente tem nossos contatos. Para quem busca, com certeza a pessoa vai encontrar. Agora, quem não busca, eles não vão bater na porta da pessoa: oi, tudo bem? Cheguei aqui na sua casa, quero me apresentar. Não. Eles estão esperando também um movimento. Eles sempre estiveram presentes. Na época de Cristo foi a mesma coisa. Em vários períodos antigos foi a mesma coisa. Eles se manifestavam em um local, para um certo grupo, e o movimento ia crescendo, crescendo, crescendo. A coisa tinha tudo para explodir, o conhecimento e aquele movimento se expandir, e o ser humano distorcia e corrompia todo esse movimento que surgia. Depois surgiam religiões e dava em tudo que a gente conhece aí na história, né? A gente sabe muito bem o que aconteceu. Como tem gente ainda presa aí nas religiões, né? É incrível. Como pode ser? As pessoas ainda não enxergaram nada disso? Elas não enxergam porque elas estão acreditando pela fé. Porque, de fato, as religiões são instrumentos que utilizam meias-verdades para cooptar essas pessoas que têm o pezinho lá chegando na crença e na abertura para entender de fato a verdade. Mas elas são sequestradas por esses movimentos religiosos que mantêm as pessoas estagnadas numa crença. Agora, a pergunta que fica é: todas as religiões surgiram através de uma crença ou através de experiências diretas em contato com Deus, com anjos, com avatares, com grandes mestres que estavam na Terra? Sempre foi assim. Sempre foi no físico, no verbal, na experiência. Nunca foi uma coisa de misticismo. Vamos acreditar em algo, vamos aqui imaginar algo que existe, vamos acreditar nisso porque tem lógica, porque eu tenho fé. Você pode até ter fé e acreditar, mas isso não basta.
Porque a evolução real, ela é na experiência, na prática. Então, o sistema de controle da Terra, os Anunnaki, e aqueles que conhecem a verdade sobre tudo isso e não passam para nós, os poderosos do mundo, eles criaram essa Matrix para que a gente não tivesse acesso à verdade, para manter todo mundo como escravo mesmo nesse mundo. É isso que aconteceu. Continua acontecendo. Então, mesmo que eles venham mais uma vez, vão ser crucificados de novo. Veja o nosso trabalho em Dáquila. Nós estamos há 30 anos sendo perseguidos, difamados, criticados, assim, pessoas fazendo piada da gente. Ninguém acredita. Por quê? Elas já estão completamente doutrinadas, condicionadas, escravizadas num sistema de crenças e de manipulação que esse sistema fez acontecer. Então, para romper com isso, não é fácil, é muito difícil. Agora está uma briga aí, né? Na internet, nos espiritualistas, nos ufólogos, nos astrônomos. A Terra é plana, a Terra é redonda, a Terra é o quê? Bom, nós não acreditamos num formato da Terra ou não aceitamos algo ou acreditamos. Não, não é bem isso. O que acontece foi que nós tivemos indicações e fomos orientados por eles a realizar experimentos e pesquisas para comprovar a curvatura da Terra. E na época nós questionamos, mas espera aí, mas isso já está provado, já tem várias fotos, vídeos, a NASA, enfim, astronautas já viram. Ele falou, é mesmo? Vocês acreditam em imagens? Vocês realmente acreditam que estão vivendo num globo? Só porque viram vídeos, fotos? Todo mundo disse sim, é óbvio. Falou, tudo bem. Então, faremos um desafio para vocês. Nós somos desafiados pelos extraterrestres. Eles disseram, façam testes de curvatura. Experimentos, nas águas principalmente. Porque na região terrestre existem elevações das montanhas, então a Terra tem uma convexidade na parte terrestre. Sai do nível do mar, sobe até o pico mais alto, depois desce para o nível do mar. Então ela forma, né, uma convexidade na parte terrestre. Mas nós estamos falando das águas. Façam experimentos. Tentem encontrar a curvatura, porque a ciência já apresentou o cálculo de curvatura. É muito fácil você medir a curvatura. Inclusive os navios desaparecem no horizonte, na praia, né? Quando você vê as embarcações descendo a curvatura. Façam testes, coloquem um telescópio na beira da praia, coloquem um filtro, que nós vamos passar para vocês na lente, e deem o zoom. Peguem no telescópio e filmem a embarcação que vai desaparecer no horizonte a olho nu e tentem captar com o telescópio depois. Não tem como aparecer porque não tem como fazer curva, né? A visão da câmera descer no globo da Terra e pegar o barco lá embaixo, na curvatura. E depois, mais ou menos de 20, 30, 40, 50 quilômetros, é impossível você enxergar um barco. Ou uma ilha, ou uma cidade. Então, peraí, né? Rafa, para simplificar, a Terra é plana ou a Terra é redonda? Não, o termo correto seria esférica, globo, né? Porque ela pode ser plana e redonda também, como um prato, né? Mas vamos colocar assim: a Terra, segundo nossas pesquisas, resultados desses experimentos de curvatura, não existe circunferência, não existe curvatura, não existe água fazendo curva. Isso não existe. Existe uma planicidade das águas. Isso é física e ciência comprovada. Qualquer um pode repetir os experimentos. Então não é questão de crença. Ah, vocês acreditam então que a Terra é plana? Não, nós provamos cientificamente. Quem quiser ver o documentário Terra Convexa, procurem aí, tem no meu canal também. Todos os experimentos, foram 7 anos de experimentos, em vários lugares, em grandes lagos, nos mares, com vários tipos de equipamentos, né, para medir a curvatura, não encontramos. E o pior, encontramos um continente oculto
que não foi mostrado para nós no mapa. E vamos apresentar. Inclusive, tem gente morando lá nesse continente. Olha, uma loucura. Assim, a Matrix, a gente tinha uma noção, né, que era uma grande ilusão construída, só que assim, a coisa é muito pior do que a gente pensa. Gente, nós estamos vivendo numa Matrix dentro de várias Matrix. Nem sei o plural de Matrix, mas são várias camadas. A gente está aprisionado. É uma bolha dentro de uma bolha. E quando a gente descobriu isso, eles falaram: se vocês não sabem nem a forma do planeta de vocês, imagine o resto. Aí nós perguntamos sobre o sistema solar. Aí ele disse: não, não existe sistema solar. O que existe é o sistema Terra. Vocês estão no sistema e todos esses astros fazem parte desse sistema. O Sol, a Lua, os planetas que você vê no céu, as estrelas. São vários mundos paralelos dentro de um único sistema. E vocês não sabem onde vocês estão. Não é um globo. Não é um planeta redondo, um globo flutuando no espaço. Isso foi um choque pra gente. Assim, é uma coisa que realmente Louca, né? desestruturou tudo, né? E isso mexe com o sistema de crenças de todo mundo. De todo Total. mundo. Né? Desaba muitas coisas. Só que assim, gente, não é questão de acreditar. Assistam um documentário depois e tirem suas conclusões. Só isso que eu digo. Mas, Rafa, então aqueles planetinhas todos que puseram, né, aqui pra gente, Marte, Mercúrio, Vênus, Plutão, Urano, blá blá blá. O que acontece com tudo isso? Existem esses astros no céu. São estrelas errantes, segundo os povos antigos. Por quê? Esses astros se locomovem, eles se movimentam no céu. Assim como o Sol, a Lua, são eles que se movem. A Terra, ela está parada, ela não gira. Isso é uma mentira também. Não tem rotação, translação, tudo invenção que eles tiveram que criar para justificar o modelo que eles inventaram, né, do globo. E isso é muito recente, tá? Então a Terra não gira, ela é parada? Parada. Ela está, vamos dizer, suspensa num oceano cósmico, podemos dizer assim. Como um barco no mar assim, e ela fica se movimentando de acordo com as ondas que vão passando. É como se ela estivesse ancorada, igual um navio ancorado no mar, ele está parado entre aspas, né? Porque as ondas estão passando, né? E tem todo um fluxo. Então é como se fosse um bamboleio. A Terra faz isso, ela tem um suave movimento. Só que ela não está girando, é tudo mentira isso aí. Eles inventaram para justificar as teorias do sistema solar, o sistema heliocêntrico. Mas não é. O sistema é geocêntrico, sempre foi. Todos os povos antigos diziam isso. Todas as cosmologias antigas mostravam a Terra não globular, não esférica. A gente tem que buscar conhecimento e vocês vão ficar assim surpresos em encontrar essas respostas, viu? É incrível. E aí? E a Terra fica parada, então como que a gente vê o Sol e a Lua todos os dias? Porque eles se movimentam. Esses astros são bem menores do que a gente imagina. Eles não têm esse tamanho que a ciência diz, a astronomia diz. Eles são bem menores e eles estão aqui dentro. Então eles têm a sua órbita. Eles fazem o percurso sobre a Terra. Eles se movimentam sobre nós. Então dia e noite é explicado, por exemplo, como o Sol está muito próximo, está bem mais baixo, ele é muito pequeno em comparação à Terra, é como se fosse uma lanterna iluminando a região onde ele passa embaixo. Então ele vai andando, ele vai iluminando localmente a região. A Lua também, a mesma coisa. Só que a Lua, ela já tem uma conexão com outro mundo paralelo a nós aqui. E esse outro mundo é o mundo espiritual, que nós conhecemos como mundo ou plano espiritual. Existe esse mundo, é um local. Existe esse lugar. São várias frequências, né? Mas existe esse local também. Então, depois da morte, nós vamos para a Lua e passamos da Lua para uma outra região. Tudo isso, gente, são informações que podem chocar muita gente, pode quebrar paradigmas, né? Mas são informações que estamos recebendo e é para quebrar mesmo, é para a gente reformular muitas coisas, porque se a gente quer buscar a verdade, a gente tem que ir a fundo, cientificamente dizendo, inclusive. A Lua não seria um
planeta artificial de observação da Terra e que já existem muitos humanos populando a Lua? Segundo informações que nós recebemos, sim. Não é o que a gente aprendeu cientificamente dizendo, né? A Lua é uma base, assim como o Sol, a Lua e esses planetas que a gente vê no céu, eles foram colocados aí. São, de certa forma, não vou dizer artificiais, porque eles têm a sua função. E, de certa forma, são monitorados, são guiados, têm donos, vamos dizer. Então, assim, quem está por trás disso tudo, dessa manutenção desse sistema? O que é tudo isso? Seria uma grande tecnologia? Nós estamos vivendo num mundo que foi criado e construído para ter vida. Ou seja, é outra concepção. Então existem sim muitas coisas na Lua, né? Inclusive identificamos uma grande estátua, construções lá na Lua. Existiram bases, inclusive dos Anunnaki na Lua antigamente, eles não estão mais lá, mas era um ponto em termos de conexão aqui com essa Terra, com esse mundo. A Lua tinha algumas bases que alguns grupos utilizavam. Hoje, em termos vibracionais, dimensionais, ela serve como ponte para esse mundo paralelo 2, nós chamamos, né? Que é o mundo espiritual. Então a Lua tem conexão com essa outra realidade também. Mas assim como existem bases aqui na Terra, existem bases no céu, nesses lugares aí. Tem muita gente que faz a confusão aí, que acha que todos os Anunnaki são ruins ou como funciona. Segundo a sua opinião, que eu já conheço, Enlil é um Anunnaki, que é o geneticista, né? Bom, que ele quer ajudar agora a humanidade. E Enlil é o trevoso, vamos dizer assim. Você acha realmente que os Anunnakis estão sendo retirados daqui ou que nem eles podem sair desse domo que temos? Se é que você acredita, né, que temos aí um domo, que eu também não sei. Sim, quando os Anunnakis chegaram aqui, não existia, de certa forma, uma tecnologia que foi colocada de proteção, como se fosse um campo eletromagnético, uma radiação que impede a entrada e saída de outras raças, outros seres humanos aqui, nesse mundo. Quando eles chegaram, não tinha isso. Mas como muitos deles estão até hoje aqui, depois de um tempo, estes das 49 raças dimensionais superiores colocaram esse campo eletromagnético, esse cinturão, vamos dizer assim, que hoje é conhecido como cinturão de Van Allen pela ciência, né? Um campo de radiação, e que ninguém consegue sair da Terra, nem os Anunnaki. Por isso que eles estão aqui, presos, né? Até hoje. Somente com permissão é possível sair. E quem está fora não entra também, tá? Então, disseram para nós que isso vai ser alterado no futuro, quando tudo for resolvido aqui, né? Porque o problema tá grande ainda. Então, como você disse, existe hoje praticamente uma disputa, sempre foi assim, entre esses dois irmãos, o Enki e o Enlil. O Enlil, ele sempre atuou um pouco friamente, não tão favorável à humanidade assim. Sempre foi um deus, né? Das antigas religiões aí, que era muito ciumento, bravo, e queria sempre obediência, adoração. Já o Enki era um deus bonzinho, mas também era um deus, né? Queria ser o deus ali, o pai todo-poderoso, para algumas religiões. Só que ele era um deus que ajudava. Ele era o Anunnaki que zelava, protegia os seres humanos, porque ele ajudou na criação da raça adâmica. Essa história de Adão e Eva, né? O Enki, principalmente, foi o responsável por manufaturar essa genética que estamos usando hoje, esse corpo humano mais aperfeiçoado, com a ajuda das 49 raças. O Enlil e o pai deles, o Anu, não gostou muito, não. Os filhos do Enlil não gostaram. A irmã deles, a Inanna, né, também
ficou meio assim, mas depois ela ficou mais pendente pro lado do Enki. E assim vai. Tem vários Anunnaki. E principalmente os escravos dos Anunnaki na época, que são os Igigis, que na época ficaram conhecidos com esse nome, né? Os sentinelas, os vigilantes, aqueles que estavam na atmosfera terrestre observando naquela época do passado remoto, eles desceram também para ficar aqui no pedaço. Gostaram, principalmente das mulheres da Terra, né? Se relacionaram com elas, tiveram seus filhos com essas mulheres dos homens, as filhas dos homens, né? Tiveram os gigantes, os Nefilins, que são filhos dos Anunnaki com os seres humanos da Terra, e foram tomando conta aqui do pedaço. Até hoje eles estão aqui e não conseguem sair. Não conseguem ir embora e voltar para o mundo deles. Gostaram daqui também, né? Só que agora eles estão tendo dificuldades para ficar aqui. Eles não estão muito bem, não. É que é uma coisa muito louca, né, menino? É louca demais, né? Bom, a gente já sabe, né? Eu acho que a maioria daqui já sabe que existe a roda de Sansara, que a gente não consegue, né? Sair. E como vai terminar isso? Você acredita? Vou te perguntar agora de coração. Você acredita nessa transição planetária e que isso pode mudar? Pode resolver essa situação? Tenho certeza que sim, porque sempre a Terra passou por ciclos de transição e foram nesses momentos cíclicos que os nossos amigos das estrelas se faziam presentes. E agora não é diferente, porque nós temos mais uma oportunidade através de uma transição que está havendo, nós chamamos de transição entre ondas moduladoras. Por quê? Porque as pessoas acham que a Terra vai fazer uma inversão magnética, que vai mudar o polo, enfim, que o globo vai virar de ponta cabeça. Não, nada disso procede, tá, gente? O que acontece é uma mudança das ondas modulares que passam pela Terra e fazem com que a Terra... Lembra que eu falei do barquinho que está flutuando no mar? Imagina uma onda passando. A onda vai fazer o que com o barco? Vai levantar ele até o ápice da crista da onda. Aí depois a onda vai fazer o barco descer. Assim vai, ele fica subindo e descendo, né? Aí as ondas vão passando. No universo existem essas ondas. Podemos chamar que são emanações cósmicas. E são 3 ondas modulares. A onda positiva, a onda negativa e a onda neutra. E essa trindade existe em tudo no universo e tem a ver inclusive com Deus, a frequência absoluta do universo, que manifesta essa energia trina, né? Em todas as coisas existem essas 3 ondas moduladoras, inclusive em nós. Por isso que nós chamamos de chama trina dentro de nós, né? Pensamento, desejo, vontade. Agora, em termos cósmicos universais, essas ondas elas também influenciam a Terra. Eles explicaram para a gente que nós estávamos num momento de subida, que durou 5.125 anos. Estávamos agora num período de onda moduladora neutra, lá no ápice da onda. Como se a gente tivesse subido uma montanha russa e parado lá em cima, antes de descer, dar aquele friozinho na barriga, a gente estava nesse momento agora. E é essa transição para começar a descer na onda moduladora negativa é que nós estamos entrando. E o que é essa descida? É esse momento agora de transição, de mudanças, de inversão que as pessoas falam, né? Então a Terra ela vai passar por uma aceleração vibracional diante dessa descida. Então toda a humanidade, todos os seres que estão aqui, inclusive os Anunnaki, enfim, todo mundo que está aqui no pedaço achando que está no controle, que tinha o controle na subida da onda, não vai ter mais. Porque a descida vai deixar eles completamente fora da casinha. Eles não vão aguentar essa descida. Agora, os seres humanos vão, desde que nós que somos daqui, da Terra, né, consigamos acompanhar essa descida. Como? Aumentando nossa frequência vibracional.
e nossa consciência. Os Anunnaki não vão conseguir, então eles querem ir embora, senão eles vão morrer. Eles querem ir embora daqui. Eles caíram numa armadilha que eles mesmos criaram, né? Então nós estamos agora chegando no final de um ciclo de aproximadamente 26 mil anos, que vai ser a grande transição de ciclo. Já estamos entrando na onda negativa. E não é negativa de ruim, não. É questão de polaridade mesmo, né? Subida e descida. E isso significa que muitas coisas vão melhorar. Que vai ter um despertar em massa, muitas pessoas vão começar a conhecer a verdade, porque é um novo ciclo. E é o ciclo que todos estão esperando. A Era Dourada, enfim. Que muitos chamam de vários nomes, né? E que foi profetizado lá atrás como um grande momento de transição e de mudanças. Isso está acontecendo, temos certeza disso, por isso que estamos trabalhando incansavelmente em Dáquila, na nossa agenda do bem, né? Para trazer justamente o que é a agenda do mal, para neutralizar, né? Essa agenda do mal por parte do governo oculto. Então, por um lado, eles trazem mentiras, por outro, nós temos que trazer as verdades. E os nossos amigos estão observando isso do alto e intermediando, trazendo o conhecimento para que a gente possa orientar e informar as pessoas do que está acontecendo, né? Eles sempre disseram que o GO, o governo oculto, esses grupos estão no poder, eles podem causar, né, muitas situações que seguem nessa linha, inclusive cataclismos, enfim, situações como essa, apagões e várias outras coisas que eles criam dentro da agenda deles. Sabemos o que é, né? Várias coisas. Essa questão do apagão pode acontecer, mas se eles deixarem por muito tempo a humanidade sem energia, enfim, sem internet, eles também vão colapsar. Porque o sistema depende hoje da energia, da internet, eles não sobreviveriam. Pelo andar da carruagem, isso não vai acontecer. Se acontecer no máximo em uns 3 dias, para a humanidade meio que passar por um choque, né? Para ver a reação das pessoas. Pode ser que eles façam isso para ver como que todo mundo vai reagir. Só que não vai adiantar, não vai funcionar, porque o sistema deles, para se manter intacto, eles precisam dessas tecnologias e tudo isso. Eles não vão conseguir voltar para uma idade média, idade de tecnologias muito inferiores à que estamos usando hoje, porque eles não vão ter o controle mais da humanidade. Eles precisam ter o controle. E é por isso que eles estão aí se mobilizando para acelerar essas tecnologias digitais, né? Inclusive o transhumanismo, para as pessoas se tornarem como se fossem máquinas, computadores, para serem totalmente controlados por essas tecnologias digitais, né? É isso que vai acontecer. Mas, pelo que nós entendemos, informações que recebemos, o que vai realmente causar um certo colapso pode ser mais uma transição natural da Terra que vai coincidir, que eu acabei de falar, né? Que vai coincidir com a passagem de um astro muito conhecido no passado. Na Suméria, nas tábuas escritas cuneiformes, era escrito, conhecido como Nibiru, suposto planeta dos Anunnaki. Na verdade, não é dos Anunnaki, tá? Eles pegaram carona nesse astro para chegar aqui há muito tempo atrás. E esse grande astro, e de tempos em tempos, ele passa aqui sobre a Terra, essa região nossa. Quando ele passa aqui em cima, ele causa um certo probleminha, vamos dizer, no campo eletromagnético da Terra, na atmosfera, fazendo algumas coisas acontecerem estranhas, né? E ele está se aproximando. Realmente, esse astro vai passar. E pode ficar um tempo aqui, muitas pessoas vão vê-lo a olho nu no céu, gigante, passando aí. E muitas coisas vão acontecer. E isso a gente tem certeza. E depois da passagem desse astro que as coisas vão começar a ser reestruturadas aqui na Terra, né? Então está bem próximo disso acontecer. Inclusive é esperado também com a passagem desse astro uma mudança climática muito drástica e uma possível mini era glacial. Eles disseram para nós. Eu estou muito assim feliz de estar com você, porque é um bate-papo tão gostoso, né? Que a gente vai falando, vai perguntando, mas eu sei que tem um monte de gente aqui querendo fazer pergunta.
Você quer abrir para a pergunta, Rafa? Pode ser. O Enlil está atuando mais na Europa, já o Enki mais no Brasil. Ele mesmo sendo Anunnaki está tentando nos ajudar. Os Igigis, acho que ela quis escrever, né? Atuam na China e países árabes. Sim, de certa forma eles estão espalhados nesses quadrantes da Terra, né? E eles vão mudando de posição. O Enki, realmente, ele zela muito pela América do Sul, tanto é que agora ele está vindo em peso para cá de novo, né? A gente percebe isso por esses movimentos geopolíticos aí. Sempre que a gente perceber um movimento que traz um pouco mais de conservadorismo, uma visão mais de direita, nós estamos vendo o movimento do Enki atuando. Porque ele é o Deus que preza pela família, pelos valores. Ele quer ser o Deus protetor. Então ele zela pela humanidade, ele quer sempre colocar as coisas mais em ordem, porém ele quer continuar sendo o paizão cuidando dos seus filhos. Eles modificaram o DNA amando de Anu, outros Anunnakis também na época, não queriam que a raça adâmica tivesse um prolongamento de vida, uma saúde, enfim, um desenvolvimento maior do que eles. Eles não queriam que nenhuma raça fosse mais evoluída do que eles, porque eles têm uma longa vida, eles não morrem não, facilmente. A não ser que aconteça algo muito grave, mas eles têm um conhecimento para prolongar a vida, eles são geneticistas, né? São muito sabedores sobre essas questões. Se a Terra é plana, logo, se eu pegar um avião e voar, aí, lê aí você, Rafa. Se pegar um avião e voar reto, então não voltaria ao mesmo ponto? Não. Se você for em linha reta, você chegaria no mesmo ponto. De leste a oeste, você não consegue fazer isso. Primeiro que as rotas de avião são todas já mapeadas. Nenhum avião pode se locomover nos céus sem seguirem rotas pré-determinadas. Não tem como, é proibido. Proibido. Mas se você pudesse, né, você não ia dar a volta ao mundo. Você ia chegar numa borda, numa região distante e não ia passar. Dificilmente você ia passar e ia acabar tendo um acidente. Então, existe toda uma demarcação das rotas justamente para que ninguém saia. Inclusive os navios também não podem sair das rotas, tá? É possível dar a volta ao mundo sentido leste-oeste? Sim. Circunnavegação e voos dá para dar a volta ao mundo pelos continentes, leste-oeste. Norte-sul, ninguém faz. Ninguém. Pode pesquisar se tem volta ao mundo norte-sul aí. Porque senão você teria que passar pelos polos, né? E pelos polos ninguém consegue passar, porque você só pode sobrevoar o Polo Norte, que fica no meio da Terra. Agora, o Polo Sul, a borda da Terra, a Antártica, ninguém sobrevoa. Não tem como passar por ela. Aqui a Bruna está perguntando, ó, por que o tempo está passando rápido demais? Devido a essa aceleração que eu falei da onda moduladora. Nós vamos ter a percepção que o tempo está passando mais rápido. É uma questão de frequência e aumento da ressonância Schumann também. A Márcia, como são os povos que estão após a Antártida? São diferentes de nós. São os extraterrestres que a gente conhece. Não vamos confundir com os extradimensionais, que são seres de outras dimensões, muito mais evoluídos do que nós, que de tempos em tempos também nos visitam. Estamos falando desses vizinhos aqui de outras terras, de outros mundos de terceira dimensão. Ainda são físicos como nós, mas de tipologia genética diferente. Os Greys, os Anunnaki, entre outros, né? Então tem raças de gigantes, por exemplo, com aparência genética diferente, com olhos diferentes, o corpo é diferente, mas todos têm membros, tá? 2 pernas, 2 braços, cabeça, é tudo humanoide, mas são diferentes de nós. Os Anunnaki têm uma aparência um pouco próxima à nossa, mas eles têm um crânio mais alongado, bem comprido assim, para cima e alguns para o lado, né? Os Igigis já puxam um pouco para a aparência que a gente conhece dos extraterrestres, né? Dos Greys, assim.
Eles já são um pouco diferentes. Muitos chamam de reptilianos, né? Essas coisas aí. Agora, quando nós falamos dos seres, inclusive do Bilu e dos nossos amigos das estrelas, eles são parecidos conosco. Por quê? Porque nós somos descendentes deles. Nós somos filhos de Deus e dos deuses, realmente. Então a raça adâmica foi um projeto deles, em parceria com o Enki, essa mistura genética dos Anunnaki com, né, a imagem e semelhança de Deus, ou seja, a imagem dos Anunnaki e a semelhança espiritual de Deus, essa genética aperfeiçoada que somos nós. Não existe nenhuma raça humana nesse sistema Terra, nesse mundo físico de terceira dimensão, mais aperfeiçoado e evoluído do que nós, humanos adâmicos. Inclusive que nós temos alma, né? Essa centelha divina, a biotecnologia da alma. E nenhuma outra raça tem. Todo mundo tem espírito, mas alma somente a raça adâmica recebeu. Recebeu, tá, gente? Então é bem interessante isso. Quando você fala que Nibiru está próximo de chegar, tem como dizer o tempo? Olha, podemos colocar aí entre 3 e 40 anos, tá? Período aí, projeção de probabilidade da passagem dele e permanência dele aqui. Oi, tio Elon Musk. Sabe, sim. Eles todos são laranjas desses grupos, né? Às vezes trabalhando por uma facção do Enlil, do Enki e de outros aí. Eles atuam nesse jogo de poder, recebem tecnologia, financiamento para serem tão poderosos assim, né? Aqueles que se destacam muito, já ouviram falar, vendeu a alma pro diabo, né? Os artistas, os políticos. Esses caras que têm um QI acima da média, Bill Gates, Elon Musk e outros, né? Esse pessoal, todos eles chegam um momento que eles são chamados para uma reunião, eles são colocados diante da verdade. Olha, aqui está a verdade. Você vai trabalhar para a gente. Se não, se vocês não trabalharem para o nosso objetivo, para os nossos interesses e nossa agenda, você sabe o que vai acontecer, né? É assim que funciona, tá? Todos esses poderosos da Terra aí. E as pirâmides da Amazônia, quando serão apresentadas a nós, pobres mortais? Que nada, a gente não é pobre mortal, não. A gente foi enganado a acreditar que somos pobres mortais. Vocês sabiam disso, né? Existe a possibilidade, inclusive em Ratanabá, o conhecimento que lá está na Amazônia, as tecnologias, o que nós vamos trazer, será revelador para que a gente possa, inclusive, deixar de ser mortal, tá? Segura essa bomba aí. Então, logo, logo, vamos apresentar, viu? Depende de algumas burocracias, porque não é fácil você simplesmente invadir lá um local, falar agora isso aqui vai ser revelado, nós vamos mostrar. Não. As terras, né, tem proprietários, tem donos, tem leis que fiscalizam, são áreas que a gente não pode simplesmente sair explorando assim e dizendo que vai fazer ali escavação, nada disso. Então demora para a gente trazer essas informações porque a gente está construindo o caminho para chegar lá. E vamos chegar. Sobre os que vivem em Saturno, existem muitos seres vivendo em várias localizações daqui do nosso sistema Terra. E todos eles são parceiros das 49 raças, desses seres, né, dimensionais. Existem seres em outras dimensões e seres físicos, como nós, de terceira dimensão também. Tá? De todos os locais que a gente possa imaginar, existe vida. Só que a gente muitas vezes não tem esse conhecimento porque são realidades paralelas, né? E muitas vezes a gente não pode mapear isso com os nossos 5 sentidos. Fala um pouco sobre os nórdicos homens-formiga. Não, os nórdicos são seres que vieram de outras terras para cá. Esses homens-formiga é uma forma que as pessoas dizem, né, e associam aos intraterrenos, né, porque eles vivem em mundos subterrâneos. Existem seres vivendo debaixo da terra, mas não como a gente pensa, né? Porque as pessoas acham que estão como se fossem formigas mesmo.
mas na verdade são outras dimensões, né? Outras realidades. Agradeço todas as pessoas aí que estão enviando as mensagens. Bora, aproveitem para as perguntas, gente. Daqui a pouco eu tenho que partir para outras realidades, outros mundos. Para outras dimensões. Muitas pessoas não têm mais o costume de conviver com uma pessoa educada, bonita, inteligente e tudo demais. Eu tô falando uma coisa séria, tá? Eu não tô só te jogando confete, não. Eu tô falando uma coisa séria. Então, segue sendo assim, dessa maneira que você é legal, é maravilhoso, desse jeitinho aí que você é. Nossa, porque isso faz muita falta para todo mundo que está aqui e para muita gente que vai chegar em todos os lugares, no seu canal, no meu e por aí afora. Esse o seu carisma aí ó, Obrigado. 10. Fica o convite para todos, né, conhecerem todos os canais de Dáquila também. O meu canal tem bastante informação atualizada, são muitos vídeos, né, muita coisa que a gente trouxe nos últimos anos. E eu recebi um direcionamento para justamente trazer um resumo de tudo, assim, mas de uma maneira que possa alcançar as pessoas, inclusive de outras linhas de pensamento, de crenças diferentes, né, para realizar justamente essa unificação. Por isso que o meu canal chama-se Unificação, né? Porque esse esforço que nós temos que ter hoje, isso é muito importante, de tentar conectar os pensamentos, as crenças e desmistificar toda essa manipulação que houve, né? Então, eu quero agradecer, né, que vocês possam acessar e buscar mais informações para vocês começarem a entender essa quebra de paradigma, essas mudanças, né, que foram avisadas para nós que viriam no passado, estão aí já, e muita coisa vai acontecer, tá? Muitas novidades virão, principalmente com relação a Ratanabá, com relação a essas descobertas. Tem muita coisa boa para acontecer. E vai ser uma loucura, tá, gente? Se preparem, porque vai abalar todas as estruturas do sistema. Todas. Nossa, eu estou muito contente hoje. Estou muito feliz de verdade. Rafa, vamos despedir aí das pessoas. Qual é a mensagem que você fala para eles? Que foi o que eu disse agora, né? Que todos possam continuar buscando e abrindo a mente para o novo. Tentar pensar um pouco além do que já foi trazido para nós como verdade absoluta. E lembrando que esses conhecimentos que nós estamos trazendo, essas informações diferentes, né, polêmicas até, não são verdades absolutas. São partes de um conhecimento que está sendo resgatado para chegarmos a uma compreensão da verdade que não é absoluta. Inclusive, eles nos passaram essa informação de que eles também estão avançando lá em outras dimensões para encontrar a verdade mais e mais. Porque a verdade tem níveis, né? Só que nesses níveis que nós encontramos a verdade, existem mentiras bloqueando o acesso a elas. Então, na verdade, a gente tem que remover os bloqueios para enxergar no momento onde nós estamos. É como se a gente estivesse numa estrada e a gente fosse vendo a paisagem. Só que se colocarem uma barreira na frente, a gente não vai ver. Tira a barreira que você enxerga. A paisagem está ali. Mas aquela paisagem não é a verdade absoluta, é a verdade daquele momento, é a realidade daquele momento e é o que você precisa aprender e vivenciar naquele momento. Depois, no percorrer da estrada, você vai ter contato com outras realidades, outras verdades e outras informações. E assim nós vamos evoluindo para que um dia a gente consiga chegar num patamar não só de consciência, mas de vida, né? Que a gente não precise mais reencarnar aqui e que a gente possa partir para o nosso verdadeiro lar, né? Que Jesus Cristo chamou de céu, reino de Deus, que não é o mundo espiritual, tá, gente? Não é o mundo espiritual. A gente achava que era, mas não é.
O mundo espiritual é apenas um intervalo, tá? Uma sala de espera para a gente voltar aqui e continuar nossa jornada rumo à libertação final, à transmutação do nosso ser e do nosso corpo também. Entendem? Nós temos que atingir a vida eterna enquanto vivos, não morto. Porque morto não tem vida eterna. O espírito é eterno, sempre será. Mas nós estamos num corpo físico porque nós temos que evoluir com esse corpo. Nós temos que transcender essa realidade com este corpo. Polêmico, né? Mas é isso aí. E um dia todos nós iremos embora. Literalmente. Iremos embora para outras dimensões e vamos transcender a morte. Transcender as doenças, transcender a velhice, transcender todas as limitações que eles, os Anunnaki, impuseram para nós aqui. E por isso que o nosso espírito continua encarnando, reencarnando, encarnando, reencarnando, porque nós estamos dependendo deste mundo e desse corpo, dessa genética, dessa biotecnologia para ir embora daqui. Esse corpo é a nossa nave, que um dia nós vamos voar aí na imensidão e partir para outras realidades. Mas que também, Rafa, esse nosso avatar, né, que a gente tem a nossa alma aqui, né, o espírito, ou como cada um chamar, nós temos, que somos consciência, nós somos consciência, né? Cada um metido aqui num avatar. E nós temos toda a nossa informação aqui no nosso DNA, nós aprendemos a sentir, a querer, a pensar, a fazer, cada um da sua forma. Por isso somos todos muito diferentes. Não somos todos um padrão, um robô de Matrix. Então é muito difícil, às vezes, alguém entender como somos nós, né? Como agimos nós. Cada um tem a sua maneira de agir, de sentir, de pensar. Seria tão triste se todo mundo pensasse igual, se todo mundo fizesse igual. Aí não teria graça nenhuma, né? Então, no mundo de hoje, choca muito as pessoas terem reações, terem sentimentos, terem expressões, mas essa é a verdade, né? O contrário é que é a mentira, das pessoas terem o mesmo padrão sempre. Você está de acordo comigo, Rafael? Exatamente. Exatamente. Por isso que essas informações muitas vezes quebram o padrão, né? De pensar, de sentir. E a gente tem que ir se atualizando, né? E buscar essa remodelagem evolutiva e consciencial também. Porque o que eu falei, talvez muitas pessoas acreditem, né? E vivam suas vidas negligenciando o corpo, como se só o espírito importasse. A consciência do espírito, ela evolui, o espírito evolui, mas nós estamos descobrindo que não é por acaso que esse mundo virou um cativeiro, virou uma prisão, virou um sistema de bloqueio para os espíritos evoluírem encarnados aqui. Porque se a libertação espiritual fosse tão simples, seria muito fácil. Todo mundo esperaria a morte e todo mundo iria avançar. Existe uma evolução espiritual, existe. Mas o que Jesus Cristo ensinou e foi manipulado, escondido de nós, né? Foi o que eu acabei de falar. E esse assunto é tão importante, mas tão importante, que a gente não conseguiu ainda entender, mesmo com os ensinamentos de Cristo e o que ele passou e ensinou os apóstolos, enfim, a todos nós, a gente não conseguiu ainda entender essa questão da vida eterna.
porque ele foi o exemplo, ele não morreu. Rafa, nossa, eu vou falar um tema esse com você agora. Eu vou, tá, menino? É sobre a experiência aí de Jesus com Maria Madalena. Para mim é Sim. maravilhoso isso. Eles eram Para mim casados, é né? tão maravilhoso isso, Rafael. Nossa, eu amo tanto. Fala alguma coisa aí sobre isso, por favor. Eles eram almas gêmeas matriciais. E quando ele já estava no seu desenvolvimento máximo, ela já estava também preparada e ativada na frequência das Amazonas matriciais, ligadas a Lilith, a frequência da Mãe Suprema, Mãe Divina, e Jesus na frequência de Emanuel. Então, podemos dizer que o casal divino, supremo, está relacionado a Emanuel e Lilith. E aqui na Terra, manifestados como Yeshua e Maria Madalena. Eles tinham uma relação de evolução como casal. E eles trouxeram muitas informações e conhecimentos e treinamentos e um conhecimento que tem tudo a ver com o prolongamento da vida, com essa questão da vida eterna e da transmutação física. Porque eles transmutaram na pirâmide de Saqqara. Eles não morreram. E o conhecimento deixado por eles é um conhecimento muito sagrado, realmente, e que foi completamente corrompido, escondido, e virou motivo até de guerras santas, enfim, que tem a ver com o Santo Graal, que tem a ver com o desenvolvimento consciencial e energético do ser humano, que tem a ver com o desenvolvimento da energia de Kundalini, que tem a ver com a evolução em casal, quando duas pessoas de polaridades opostas se ativam mutuamente para uma evolução consciencial vibratória, para que eles cheguem numa frequência superior, inclusive nessa parte que eu expliquei agora, da evolução transmutativa com o corpo. Então, Maria Madalena e Jesus deixaram o conhecimento, o segredo, que virou o Santo Graal depois, que levaria à vida eterna. Por isso que foi tudo manipulado, corrompido, tiraram toda essa parte, né? Para que ninguém soubesse o segredo por trás da alquimia dos sumos sacerdotes e das sacerdotisas. Sumos sacerdotisas que, nas escolas de mistérios do passado, sempre ensinaram isso. No Egito, na Grécia, junto com os druidas, os povos celtas depois. Na época que foi escrito aquele livro, As Brumas de Avalon, todo aquele conhecimento celta, todas aquelas informações tinham a ver com a tradição que foi deixada pelas Amazonas por Lilith, por todas as deusas do passado, que depois viraram as bruxas, né? Viraram as mulheres temidas da igreja, que na verdade eram as descendentes das Amazonas que estavam na Terra, que tinham as habilidades mentais com seus ciclos cerebrais acima de 37 canais, né? Gerando uma frequência muito alta, com habilidades paranormais, enfim, muito mais do que os homens, os sacerdotes. Então elas foram vistas como ameaças. Por isso que a igreja, toda a tradição ocidental fez questão de anular as mulheres, as deusas, para deixar só o patriarcado, a frequência do masculino no controle da religião, para bloquear esse conhecimento. Só que Jesus e Maria Madalena ensinaram o oposto. Foi justamente por isso que eles foram perseguidos também na época, né? Então, gente, tem muita coisa para a gente ainda revelar e investigar aí. Muitas coisas serão trazidas à tona. E aos poucos, acho que nós vamos compreendendo, né? Gente, são muitos paradigmas que vão sendo quebrados. Então tem que ser devagar mesmo, tá? Lá no meu canal tem bastante informação, assim, que eu vou passando gradualmente, em pequenos vídeos, em lives, né? E aos poucos nós vamos compreendendo. Inclusive, Joana d'Arc foi uma das descendentes diretas da linhagem, né? Maria Madalena, das Amazonas, de Lilith. E todas essas mulheres foram perseguidas, né? Por um único motivo. Elas tinham a representação direta com Deus, com os deuses,
com a energia crística na Terra, tá? Gente, é muita coisa. Por isso que Joana d'Arc conversava com o Bilu, inclusive, né? Com os nossos amigos lá na Europa, naquele período da Guerra dos 100 Anos. Toda a história foi corrompida também ali naquela suposta guerra, né? Gente, é muita coisa, tá? Vamos conversar bastante sobre isso ainda. Para vocês que estão perguntando sobre BDN, eu não sei nada disso, tá? Depois elas lá no meu canal, gente, dá uma olhadinha lá, que é a tecnologia, né, de prosperidade que estão trazendo para nós aí através de Dáquila. Muito legal. Então, eu não sei nada disso. Aí depois você explica isso lá, Rafa, porque eu não sei. Eu quero te falar uma coisa, Rafael. Você aqui nesse canal, ó, super querido, de verdade, super bem-vindo. Aqui só tem gente que te ama, que te adora. É isso aí, gente. Quem quiser mandar um recado agora, manda que eu vou pôr na tela para ele, porque ele tem que descansar também, né, menino? Gente, compartilhem, né? Deixem o like. Depois vamos propagar mais informações, tá? Vamos continuar esse movimento que é muito importante. Não podemos deixar essa chama apagar, porque todos os conhecimentos vão ser unificados, tá? E cabe a cada um de nós fazer esse esforço de levar adiante essas informações, tá bom? Obrigado E o canal mais do uma Rafa vez. é. Fala aí, Rafa, o canal. Rafael Hungria, só digitar no YouTube, Rafael Hungria, vocês vão encontrar meu canal lá, Unificação. E no Instagram também. Rafa Hungria Dáquila. Obrigado, Gabi. Valeu, pessoal. Gente, uma boa noite para vocês. Vocês gostaram da live? Deixa seu like, deixa seu coração. Amo vocês demais. Graças por virem aqui, por compartilhar de todo o meu coração. Foi uma live muito potente aqui, né? Muito legal, que a gente tem que saber, tem que acordar, tem que despertar para a vida real, não para a vida controlada, tá? Acorde, desperte, estamos juntos e conectados. Te amo.